E aí, pessoal, a collab mais aguardada por vocês, mais contigo, BBB, está no ar. Comigo e Felipe França. Oi, pessoal. Oi, Fê. Tudo bem? Semana Turbo, na verdade, fase Turbo bombando. E hoje a gente vai fazer um resumão, como sempre, dos últimos acontecimentos do BBB. E eu queria abrir o nosso programa de hoje para você falar das últimas eliminações. Vilma, Daniela Hipólito e João Gabriel. E aí, qual foi a eliminação que você mais sentiu, que você mais curtiu? Qual que você não ligou? Então, Fê, eu já começo adiantando que todas foram esperadas, assim, nenhuma me pegou muito de surpresa. A Vilma, como a gente já comentou, gente, ela teve uma semana que foi complicada difícil, pra ela. Levantou algumas questões que prejudicaram ela, eu acredito, sim. Muito envolvendo a fake news sobre o Vinícius. Que ela continua mantendo, inclusive. Até hoje, chocado. E a da Daniele também não foi uma surpresa pra mim, assim. Não, minto, o dela não foi uma surpresa, mas assim, eu tinha um pouco de receio, porque ela foi ficando, acho que ela foi pros 2 paredões e não saiu. E eu falei assim, gente, será que vão deixar ainda a Daniele? Porque, gente, desculpa, a gente já comentou sobre isso, nada contra ela, mas ela não movimentava o jogo, não tinha um momento memorável, assim, de dinâmica, então... É uma das maiores plantas da edição, né? E talvez não só da edição, tá? Vou deixar aberto aí, mas foi uma grande planta, assim, bem grande. No ranking das plantas, do jardim do BBB. Eu não vou colocar no ao todo de 25 edições, mas pelo menos nos últimos, da nova era, né, pós-pandemia, sem dúvidas, ela tá lá no top 3zinho, assim. Tá. E João Gabriel? E o João Gabriel eu já tava esperando também, porque ele teve… Na reta final, eu acho… Ele não compactuou muito com o jogo dos gêmeos durante o programa, mas na reta final eu acho que eles já foram por um caminho, que eles começaram a se expor de uma maneira que pegou mal. Não sei se você concorda também um pouco comigo. Eu acho que foram 3 também eliminações já esperadas. Eu acho que nenhuma causou um grande impacto. A gente torceu pela Vilma, falou em vários programas aqui que a gente queria a energia de Vilmoca na final, mas ela foi se perdendo nessas últimas semanas. A Daniele esboçou uma mínima reação, mas também nada que acho que a faria chegar na final. E o João Gabriel é aquilo que eu já tinha dito também de 2, né? A gente tava com os 2. Eles são iguais, eles fazem as mesmas brigas, eles fazem as mesmas besteiras. Então já tava na hora de pelo menos um deles sair. Inclusive o irmão já podia ter ido junto, você não acha? Eu acho. Eles já podiam ter ido. Mas dos 2 eu me atrevo a dizer que o João Gabriel era o que o mais precisava sair logo, sabe? Será? Não foi ele que se envolveu naquele embate com a Aline, então, gritava. Até hoje, pra mim… Não sabe a diferença, né? Foram os gêmeos, acabou. Os gêmeos, Mas posso trazer um contraponto? Eu gostei da atitude da Daniele pós o jogo, que nem a gente tava conversando. O pós-BBB. Ela se manteve, ela falou assim, gente, esse foi meu jogo, quem gostou, gostou. Ela até… Não é tudo que se faz por dinheiro. Ela se manteve firme, ela não voltou atrás. Eu poderia ter feito… Não, teve algumas atitudes que de fato ela analisou e falou que faria diferente. Principalmente com a Graciane, né? Com a Graciane, também teve alguma… Acho que a questão envolvendo o irmão dela no final, que ela meio que se colocou, de certa forma, disponível para o embate. Mas foram isso, e o resto ela se manteve. Ela alfinetou o Diogo, né, que ele fez um comentário sobre ela, que realmente é um comentário delicado de se você se fazer a uma mulher. Então ela mandou um recado pra ele, coisa que ela não fez lá dentro, mas pelo menos agora que ela viu, ela… Será que vem aí uma nova Daniele na lavagem de roupa suja? Não vem. Com certeza não vem. Já deu pra ela, Já né? deu pra ela. Mas pelo menos eu achei nobre da parte dela, tipo assim, é o meu jogo, vocês já conheciam, foi isso. E quem ela tinha pra resolver, que foi o Diogo, já falou. Então, um ponto positivo pra ela nesse quesito. Passadas as eliminações, a gente finalmente tem um novo casal. Que é um casal que está dividindo opiniões nas redes sociais. De um lado, os fãs das bailarinas e do grupo, né, da Eva e da Renata ficaram super felizes pela força que um casal ganha. E de outros, haters falando que fazer um casal na reta final do BBB é uma estratégia deslavada, é um jogo sujo, assim como aconteceu na edição passada com o Matheus e a Isabelle, que se beijaram praticamente faltando uma semana para o programa terminar. É uma das polêmicas no ar. O que você acha? O casal realmente é um casal real ou foi uma estratégia, depois da saída da Eva e da Vilma, que o grupo arrumou ali para se manter em destaque? Fê, antes de responder, eu só falo que eu fui pego de surpresa. Assim, em nenhum momento eu imaginava, até porque no começo a gente lembra que o Mike
tava tendo aquele, não diria envolvimento, né? Porque ela já deixou claro que não iria pra frente, mas pelo menos naquele momento, a Giovanna… A irmã de Graciane. E ele falando que ele era um cara super direto no alvo dele, então quando ele quer, ele vai e mantém firme. E foi na Renata, eu confesso que eu fui pego de surpresa. Mas tinha um trelelê. Tinha um trelelê, assim, ali na quarto do líder, uma conversinha e tal, tinha. Mas eu achava que era aquela brincadeira, sabe que você faz com uma amiga? Sim. Tipo, ai amiga, você tá tão bonitinha jogando hoje. Um verde. Então eu fui um pouco pego de surpresa. Só que eu acho que esse relacionamento vem a calhar. Ainda mais porque lá dentro eu sinto isso, que eles acham que a Renata é intocável, assim. Tipo, depois de alguns acontecimentos, eu sinto algumas pessoas da casa, elas têm um pouco de medo da Renata. Principalmente quando ela voltou, né? Exatamente. Da vitrine. Então talvez foi bom pro Mike esse relacionamento, no sentido de… Talvez estou me envolvendo com uma favorita. Não sei se você vai na mesma linha que eu. Então, meio que, na sua opinião, uma coisa meio caso pensado entre os dois. É útil e agradável. Então pode ter um sentimentozinho. Como a gente conversou, eles já deixaram pistas de que um achava o outro bonitinho. É uma carência, né? 3 meses. Ai, 3 meses, gente, sem beijar, sem ver ninguém. Quem aguenta? Sim. Só que aí eu acho que juntou. Falou assim, deixa eu pegar aqui um pouco a favorita. Ela é bonita, ela também, tipo, casal é bom na última semana, ele é bonitinho. Então, de verdade, eu acredito que é útil ao agradável. Eu concordo super com você. Eu acho que nenhum dos dois é besta. As pessoas não têm uma inocência, né? Claro, tem as suas afinidades, tem a carência, eles são do mesmo grupo desde o começo do programa, então tem aquela coisa de você se deixar envolver e tá ali todos os dias, 24 horas e tal. Mas, ao mesmo tempo, os dois são focados no jogo. O Mike demorou pra entrar no espírito do BBB, mas ganhou inúmeras lideranças e assumiu esse papel. A Renata sempre foi mais jogadora, depois quando ela saiu com o seu Fifi e voltou, ela mostrou mais ainda. Então eu acho que é isso. Eu vou curtir aqui dentro, mas ao mesmo tempo de olho onde isso pode me levar, né? Acho que a gente pode até perguntar pro público, o que vocês acham? Vocês acreditam nesse casal Mike e Renata? É um casal que tem chances de continuar até a final ou pós-BBB? Ou tudo não passa de estratégia para permanecer no jogo? O que você acha que as pessoas vão dizer? Então, eu acho que as pessoas estão bem divididas, sabia? Eu vejo que tá bem polarizado, porque aí você vai ver nas redes sociais, tem uma galera que defende, principalmente as pessoas que gostam da Renata. Defendem muito esse relacionamento. Porque pra ela é importante, né? Ela perdeu as duas… aliadas nas últimas semanas. As maiores aliadas. Então o Mike meio que é o que sobrou, ele e o gêmeo, né? E tem uma galera que não, que já tá falando que foi estratégia agora que o Mike entrou. Que você falou, né, agora que o Mike tá… Eu diria que ele tá pegando o ritmo, ele não chegou Ele com tá, tudo, ele ganhou… Foram 4, acho, né? Foram 4 lideranças. Então, ele entrou pro ranking, né, de mais brothers que conquistaram provas de liderança no programa. A maioria delas de sorte? Sim, mas também a gente não pode tirar o mérito que ele é rápido, ele é meio focado nas provas. É esportista, né? O esportista tem isso, né? Tirando o caso, claro, o Diego e a Daniela, que não ganharam nenhuma prova de liderança ou prova, assim, de resistência. O Diego também? O Diego também, Nunca. né? A Daniela eu sei que não, mas o Diego… de liderança não. Nossa. Ele ganhou anjo, acho. Ah, é verdade. É muita coisa, né, gente? E pra gente continuar falando sobre Mike e Renata, rolou uma polêmica ontem naquela festa. Hoje, todo mundo tá falando isso nas redes, que é o quê? O Mike foi advertido pela produção mais de uma vez, pela forma que ele estava tratando a Renata. Tentando puxar ela de uma forma mais abrupta, pegando no cabelo dela, ela mandando ele parar. A produção advertiu, não sei se ele percebeu, mas a web só fala isso. E aí, você acha que meio que tem um quê de exagero, de abuso da parte dele, ou é um casal normal? Não, e inclusive a gente tava até comentando, né, que tem pessoas que estão pedindo pra rever, pra ele ser eliminado. Expulso e eliminado. Então, de fato, foi uma situação bem delicada, assim, pra não usar outras palavras. Você sabe que as pessoas ficam de olho, né? 24 horas, inteiro, gente. Então não passa nada. Às vezes a gente comenta uma coisa aqui de manhã e de tarde já, o pessoal já fala que é outra coisa. Não, assim. E é complicado a gente julgar, né? Assim, eu acho que o fato da produção estar ligada é importante, mostra que ela tá sendo protegida, todos eles estão sendo protegidos. Mas é aquela história. Quais são os primeiros sinais? Da onde começa o exagero, o excesso? É delicado, né? E Fê, sempre é importante a gente lembrar que é uma questão muito delicada quando envolve festas, né? Então, assim… Bebidas. Então, quando uma mulher ela já fala não,
é super respeitável. Uhum. Quando ela fala não, ou às vezes ela fala um sim, mas meio inclinado pro não, e tem um componente de bebida, então assim, tudo que você faz depois disso já perde completamente a sua razão, assim, porque é muito delicado, ainda mais nessa situação que envolve dela falando não, tipo, tudo bem, ele não fez um ato muito incisivo, mas mesmo assim, né, como eu reforço, gente, bebida, festa, mulher e não. Não. E tem um agravamento super importante que é rede nacional. É o exemplo, Exato. É o que as pessoas estão vendo, é achar normal. O cara tá afim dela, ele gostou, ele sente atração. Mas é uma coisa que está sendo filmada, está sendo mostrada para milhões de pessoas de todas as idades. Então é importante esse alerta, né, essa advertência que ele tomou. Como eu disse, eu não sei se ele percebeu. Por enquanto ainda não rolaram conversas sobre isso dentro da casa, só fora. E aí eu queria saber de você, se você acha que pelo Mike estar no paredão de hoje, essas últimas atitudes podem prejudicá-lo ou não? Com certeza, eu acho. Porque assim, na semana que você tá no paredão, todo momento você é julgado pelo público, isso todo mundo já sabe. Só que quando você tá no paredão, é o momento do público avaliar a sua atitude também naquela semana. O holofote fica em você. Exatamente. Então qualquer deslize, por exemplo, a Vilma. Eu acredito que quando teve aquela questão envolvendo a fake news do Vinícius, isso prejudicou muito o jogo dela. É claro, a Vilma também tinha outras questões, enfim, foi o tempo dela. Só que voltando para esse caso do Mike, reforço, gente, como a gente viu, o Mike não fez nada tão incisivo, mas mesmo assim, não é uma atitude bacana. E ainda vem pessoas que podem até falar assim, mas eles estão se envolvendo. Gente, não existe envolvimento eterno. As pessoas não terminam. Então, assim, não é porque você está se envolvendo com alguém, você tem uma atração, que a pessoa tem liberdade, total acesso para certos pontos. Exato. Então, eu acho que muitas pessoas vão pesar isso na hora de tomar a decisão na eliminação na possível eliminação do Mike. Não sei se você vê assim. Não, eu vejo e eu acho que as pessoas, inclusive, estão certas de medir a postura e as atitudes dos brothers em todos os casos. Sim. O programa vale 3 milhões, mais de 3 milhões, então é normal e tem que ser assim mesmo que eles sejam julgados por tudo que eles estão fazendo. Então, é uma festa que teve antes do paredão, ele está consciente que as atitudes dele na festa, no pós-festa, estão impactando com o resultado do paredão. É aí que tá. Ele tá de olho no jogo ou ele tá de olho no namoro? Sim. Ele tá de olho nos 3 milhões ou ele tá de olho em sair de lá acompanhado? Então, são esses questionamentos que as pessoas têm que fazer. Porque, antes de mais nada, o paredão e a final e a reta final vão decidir o campeão do programa. Não quem vai ficar com quem. Isso aí pode ser pensado depois. Então, eu acho também que pode prejudicá-lo. Inclusive, eu acho que poderia até ser uma boa oportunidade de pensarmos em tirar o Mike nesse paredão. Porque, pelo menos nas pesquisas, tá entre Renata ele e o Vinícius. Tá com 2%, e ele e o Vinícius, com a tendência do Vinícius estar na frente para ser eliminado. Então eu não sei, acho que vai ser bem disputado, vai ser bem concorrido. Já aproveito e te pergunto, quem você acha que as pessoas vão tirar hoje no paredão? Eu tenho um pouco de medo das pessoas tirarem o Vinícius, sabia? Então, eu gostaria que o Mike saísse. Passar o pano no Mike e deixar, por conta de ser ele com a Renata, né? E também nem só por essa questão, mas eu gosto de sempre, quando eu paro pra analisar, ver todo o jogo do participante. Então, assim, o Vinícius, eu não lembro dele fugindo de conflitos. Ele deu uma apagadinha em alguns momentos, mas faltou enredo pro Vinícius. Faltou enredo, ele comprou um pouquinho dos enredos da Aline, mas ele jogou, não pode tirar. Agora o Mike, em muitos momentos, gente, ele não jogou, assim. Ele foi planta, né? Ele foi planta. E no caso, se ele não tivesse ganhado as 4 lideranças, ele não teria o destaque que ele teve, porque o líder naturalmente tem um destaque, né? Ele tem que escolher VIP Xepa, ele tem que mandar alguém pro paredão, ele tem que participar do Sincerão. Então o líder acaba tendo esse destaque. Mas será que se o Mike não fosse líder, ele teria esse destaque? Não, inclusive, né? dos melhores embates que eu vejo que foi entre ele e o Diego, foi depois de uma formação de paredão. Sim. Então não teria se ele não tivesse isso. Tanto que no começo o Diego tinha mais embate com… Era o Gabriel, né? A dupla do Mike. E o Mike só comprou, só foi na onda. Então, assim, eu tenho um pouco de medo das pessoas não ponderarem isso. E tá tudo bem, cada um vai de encontro com o que acha. E eliminarem o Vinícius. Ainda pelo ranço da Aline, você acha que não? Um pouco. Nos comentários as pessoas falam, a Aline tá te esperando, vai ficar com a Aline. Então tem um resquício da Aline
Mas o Mike também cometeu esse deslize aí na festa de ontem. Então acho que vai ficar meio que disputado esse paredão. E a gente só vai saber na hora que o Tadeu anunciar. Mas eu acho que pelo bem do jogo, seria legal ter um contraponto que fosse contra a Renata, que, ao meu ver, vai ser uma das finalistas. Sim. Então eu acho que para ter algo diferente fora do grupo dela, o Vinícius é um bom nome. Então eu também preferia que o Vinícius ficasse. Não sei que o público vai escolher hoje, né? Vamos aguardar. E, gente, aqui as nossas escolhas são pelo bem do entretenimento. Exatamente. Claro, não é a final ainda pra gente opinar quem que tem que ganhar. Calma que tá chegando. E falando no Vinícius, a festa de ontem bombou, né? Teve essa coisa polêmica com o Mike e a Renata, e teve Vinícius revelando que é bissexual pra Delma e pro Guilherme, falando que ele sempre teve muito receio de falar isso pros pais. Eu acho engraçado que ele teve receio de falar pros pais dentro de casa e fala em rede nacional para todo mundo saber. É a pressão do jogo, é o desespero, enfim, é tudo aquilo que a gente sabe que acontece num reality. Eu percebi em alguns comentários que as pessoas gostaram do Vinícius ter aberto um pouco a intimidade dele. Será que essa confissão, vamos dizer assim, do Vinícius entraria a favor dele no paredão? Sabia que eu ia te perguntar isso, se você também acha? Então, depende da pessoa, né? Depende muito da pessoa. Por exemplo, analisando esse caso do Vinícius, ele já tinha comentado lá no começo, ele não tinha assumido que era bissexual, mas ele já tinha comentado numa conversa entre ele, o Matheus e a Vitória, se eu não me engano. Eu lembro que ela ainda deu uma celebradinha, o pessoal deu uma chipada entre ele e o Matheus, mas ele não tinha se assumido bi, ele só... Ele não falou uma coisa do tipo, não sei o que eu gosto, uma coisa assim. Ele deixou no ar, assim, e alimentou uma fanficzinha. Só que ontem, entre ele, o Guilherme e a Delma, ele até deixou um recado, tipo, que as pessoas façam o que elas gostam. Enfim, eu achei engraçado muito a reação da Delma. Tipo, que foi positivíssima, né? O que importa é o amor, abraçou ele, eu achei super legal, porque ela é a representante da terceira idade. Apesar dela não ser da terceira idade ainda. Mas é a mais velha na casa. Eu achei que foi uma boa recepção. Foi uma boa recepção. O público? Então, é isso que eu ia falar. Só que agora eu não sei se o público foi de Delma ou não. Então, assim… Eu vi alguns comentários das pessoas apoiando ele. Então, eu vi outras pessoas falando que talvez ele fez isso pra se manter no jogo. Então, pra pegar uma parcela, assim, eu ia te perguntar também. Assim como a gente quis saber se o Mike e a Renata se uniram para ficarem bem no jogo… Será que Vinícius aproveitou o paredão para tentar convencer o público de alguma maneira? Porque isso a gente teve muito nessa edição. Graciane falando da que passou fome. Muita gente usou de revelações um dia antes do resultado do paredão. Será que o Vinícius também usou? Eu acho que o momento foi oportuno. Ele também uniu o útil ao agradável. Eu acho, tá clichê, mas eu acho. Santo, vai, gente. São 3 milhões, e também não tem que ser, são 3 milhões. Só que eu acho que também ele já tava com acúmulo, sabe? Que é 3 meses. Juntou tudo, né? Juntou tudo. Tinha bebido. Desde a época da Vilma, eu sinto que o Vinícius tá se sentindo muito atacado, sabe? Não passando pano pra ele, assim, ele compra alguns embates sim. Mas então eu acho que… Sabe quando você tá numa exaustão e você fala assim, gente, mas nada importa, eu vou falar? Eu vou colocar pra fora. Posso sair mesmo. Tanto que ele até meio que deixa isso claro quando ele tá falando. Que ele fala assim, não sei como vai ser, mas eu quero que as pessoas priorizem o amor. Não sei exato, gente, as palavras, porque eu não lembro. Mas foi basicamente isso que ele quis dizer. Sim. Então ele já meio que deixou o recado. Tipo, se tiver que sair, me despeço, mas você sabendo disso… E se for ajudar, falei. E pra não falarem que a gente é só contra, eu principalmente… que falo isso desde o começo, as bailarinas e tudo mais, eu também acho que uniu o útil ao agradável, sim, que tá pensando no jogo, sim, se dá bem no jogo. É claro que isso fez super bem pra ele, tirar um peso das costas, se liberar, tirar essa pressão, mas como ele está no paredão, eu acho que ele pode, de alguma maneira, ter gerado uma identificação por parte do público que pode escolher com que ele fique na casa. Então, todo mundo ali sabe exatamente o que está fazendo, ao meu ver. Sim, e é uma confissão delicada, né? Porque como… Não sei, não lembro, mas eu acredito que ele não comentou isso com os pais dele antes. Não, ele falou que ele nunca teve coragem. Então, assim, você interessante que é a coragem de você se expor, você saber qual vai ser a reação deles. Exato. Porque quando você já comenta entre você e ele, você já vê que… Dizem, né, que algumas pessoas gostam de primeiro se assumir pros pais, porque já vê que é meio que… Como é que eu vou enfrentar o mundo? Eu vou enfrentar sozinho? Vou enfrentar com esse apoio? Ele fez o oposto. Ele fez completamente o oposto. Então, não sei. Eu tendo a acreditar também que
foi um momento de desabafo mesmo. Foi mais genuíno. Vamos Tento ver, né? acreditar. A gente tem que tirar o chapéu, mas ao mesmo tempo pensar que eles estão de olho nos 3 milhões e não julgando, porque eles têm sim que estar de olho nos 3 milhões, ainda mais nessa reta final. E por falar em reta final, a gente disse no vídeo da semana passada que Guilherme estava apagadíssimo, que Guilherme não era mais o mesmo, e Guilherme acabou ganhando o líder aí, é o atual líder do programa. Mas mesmo sendo líder, pelo menos na minha opinião, Guilherme está apagado. Guilherme segue apagado. Não sei o que vai ser de Guilherme. Queria saber, na sua opinião, se ainda dá pro Guilherme ou se o tempo dele passou. Ai, gente, isso é muito triste, porque eu torcia tanto pro Guilherme. Ele tem muito potencial, né? Ele tem muito potencial. Foi ele que abriu o olho da Vitória naquelas histórias envolvendo as irmãs. As irmãs. Então, assim, eu gostava tanto do Guilherme. Uma vez eu até falei no vídeo e o pessoal, assim, nos comentários, tipo… Ai, para, o Guilherme acabou. Tipo assim, supera. Colocaram isso pra mim. Então, assim… Não sei, eu de fato acho que o Guilherme deu uma apagada. Não o reconheço mais tanto como craque do jogo, que em alguns momentos eu avalio que ele foi sim. Eu não sei se cansou. Eu acho que cansou, sabia? Eu ia falar isso agora. Ele também é outro, assim como o Vinícius, que é bom de posicionamento, mas ele não tem enredo. Tanto que nesses enredos que você mesmo citou, não eram dele, né? Eram de outras pessoas. O advogado, né, era conhecido. Eu acho que da mesma forma que ele se destacou, ele foi se apagando porque ele também não tem história própria para contar, né? Surgiu aí essa duplinha de amigos, Vitória e Diego, que dão risada, que fazem meme, que se abraçam. E parece que as pessoas gostaram um pouco disso e, ao mesmo tempo, deixaram apagado o Guilherme e a Delma, que, não sei se você sabe, ainda está na casa. Não, gente, a Delma é a minha nova Daniele. Ela tá indo longe e não vai ser votada tão cedo, viu? Eu não me surpreendo se Delma estiver entre os 3 finalistas. Não, acho. Porque quem colocaria a Dona Delma no paredão? Ah, não, gente, eu acho que tem que vir Vitória, acho que colocaria. Eu acho que a Vitória talvez colocaria. A Renata, eu acho que ela já fez tantas as pazes, não sei se ela colocaria. Eu acho que Delma pode ser aquele que vai comendo pelas beiradas. Sem querer, porque ela já queria ter saído há muito tempo. Então, isso que eu ia falar. Se fosse em outras edições, fica com esse papinho de quero sair. Fosse pro paredão, tchau, vai embora. Tipo assim, outras edições seriam assim. Ela tá louca pra sair e continua. Capaz do Guilherme sair primeiro e ela continuar lá. Será que isso pode ter apagado um pouco o Guilherme? Eu acho que sim. Eu acho também. Dele se sentir meio culpado, tipo assim, putz… Eu acho que ela quer sair e eu talvez coloquei ela, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas durante os 3 meses. Eu acho que, na verdade, isso é um geral desse elenco, né? Nenhum quis assumir enredos, pegar enredos pra eles, darem a cara a tapa. E é por isso que eu vou te perguntar agora se a gente já tem finalistas. E eu já queria falar, antes de mais nada, que eu acabei de falar, que apesar das minhas críticas pras bailarinas, dentre o contexto do Big Brother ao longo dos quase 4 meses, a Renata é uma das maiores jogadoras do programa. Goste ou não, simpatize com ela ou não, pensando em termos de jogo, pela conduta que ela saiu da casa, voltou, arrumou algumas brigas, falou algumas coisas na cara. Entre as pessoas que a gente tem, quem que a gente pode exemplificar assim tão fortemente? Ao ponto de chegar numa final? Porque a gente tem que escolher 3. E aí? A Renata, eu acho que é inegável que ela vá pra final, assim. Só se ela fizer algo extremamente absurdo, talvez… O que eu acho muito difícil, talvez muito um movimento com o Mike atrapalhar. Não acredito que isso possa acontecer, mas estou levantando hipóteses. Então, assim, a Renata, com certeza. Talvez a Vitória. Eu gosto… Também acho que entre idas e vindas é uma das menos piores. Eu gosto. Não, menos piores justamente porque também se apagou completamente depois do enredo. Ela pelo menos teve enredo, mas assim, a gente já falou isso nos vídeos, ela teve o programa nas mãos. Não, a Vitória, gente, em determinado momento eu realmente acreditei que o programa era dela. Se ela não ganhar e ficar sabendo disso, ela realmente vai ver o que ela perdeu. E ela é bem analítica, tá? Então assim, eu tenho certeza que quando ela sair, ela perceber que em muitos momentos ela teve ali o protagonismo e ela deixou ele um pouco… Eu acho que será uma grande frustração para ela. Agora, entre o terceiro lugar, sendo que a gente já concorda que pode ser a Renata e a Vitória, terceiro lugar não.
o terceiro finalista, né? Porque a gente tá falando aqui os possíveis Hipóteses. finalistas. A gente tem Mike, temos o outro João Pedro, temos a Dona Delma, temos Diego, tem mais alguém? E Guilherme. Guilherme. E aí, quem desses todos será que conseguiria? Porque assim, a gente tem que pensar que são pessoas que não deveriam ser votadas e pessoas que talvez fossem no paredão e voltassem. Ah, e também tem supostamente o Vinícius, que a gente ainda não sabe. Supostamente o Vinícius, exatamente. resultado. Ainda tem muita gente, né? Ainda tem muita gente. Eu acho. Quem eu gostaria, agora sendo bem sincero, então eu acho que pode ser Vitória e Renata. E quem eu gostaria, talvez o Guilherme. Eu gosto Pelo conjunto do da Guilherme. obra. Eu gosto, se você for parar pra pensar. E também, gente, o Diego. Eu gostaria de ver o Diego na final, mas esse eu já tenho menos esperança do que o Guilherme, assim. Ah, você sabe que eu não sei responder essa pergunta? Não, é muito eu difícil. fiz, mas eu não sei. Porque eu acho que a Delma tem chance, não porque eu queira e nem porque as pessoas queiram, mas eu acho que talvez por consequência do jogo. Acho que ela tem chance. Acho que o Mike também tem chance se ele escapar desse paredão. Porque as pessoas compraram muito o casalzinho perfeito e as pessoas gostam da Renata e, consequentemente, vão querer deixar os finalistas, o casal na final. Tem essa O história. pessoal né? gosta de casal O na pessoal final. Ano gosta. passado foi a Isabelle e o Matheus, né? Então. O pessoal E o adorou. Diego, apesar de eu gostar do Vinícius, apesar de eu gostar do Guilherme, precisa de uma boa jogada deles para eles se manterem na final, eu acho. Ah, então você acha que talvez o Diego tem mais chance do que o Guilherme? Eu acho que estão todos misturados. As pessoas gostam também do Diego. Eu, particularmente, achei que ele deu um vexame no último Sincerão. Ele caindo na meleca lá, fazendo todo um drama que não estava enxergando. Esse personagem não me convence. Gosto dele como pessoa, assim como a Daniela. Eu acho que são irmãos queridos, de bom coração, que são educados, que são gentis ao falar. Mas não acho que servem para Big Brother. A gente culpabilizou muito a Daniele, porque a gente já conhecia ela de outro reality. Mas eu sempre disse aqui que o Diego não era muito diferente dela. Ele entrou com muita diferença, mas ao longo do programa ele se apagou tanto quanto. E essa história dessa duplinha de amiguinhos, ele com a Vitória, também acho que pode ser também uma jogada para se manterem na final. Assim como a gente já falou que o Mike e a Renata podem estar usando disso, o Vinícius falou que é bi, pode usar disso. Será que essa coisinha do engraçadinho, dos amiguinhos, também não pode ser uma estratégia dos dois? Pode ser, mas não defendendo o meu Diego, mas assim, eu acho que o Diego já tá tão cansado que... Porque eu sinto que em alguns momentos o Diego meio que também já deixou meio claro. Sim. Tipo, ó, pessoal, não sei se é pra mim, tipo... Então eu acredito que nesse caso, talvez o Diego já está tão cansado que ele só se juntou sem perceber, sabe? E ele sempre demonstrou que tinha uma afinidade pela Vitória. Sim. Eles têm o mesmo tipo de humor, né? Um humor parecido, assim, aquela coisa de amigos de escola. Me lembra muito isso. Eles me passaram essa vibe. Esse eu já não acho que foi tanto pra calhar. Você já compra mais essa história. Ah, o Diego, né? Eu gosto bastante do jogo. E pra gente finalizar, a gente já comentou sobre o paredão, mas vamos cravar aqui as nossas apostas. O público vai tirar hoje, nessa quinta-feira, quem? Eu acredito que o Vinícius. Eu vou votar, então, que as pessoas vão tirar o Mike, mas querendo muito nesse meu voto que as pessoas tirem o Mike, por conta do que eu já falei, ter um contraponto diferente e não levar a Renata e outra pessoa pra final. Deixar a Renata aí com outras opções. Porque eu acho muito difícil um casal... A não ser que eles vão de novo toda hora pro paredão e as pessoas a consigam tirar. Mas eu acho que é um momento pro Mike sair agora. Então, concordo 100%. Mike e Vinícius. Então, na semana que vem, a última semana completa, né, antes da grande final do BBB, estaremos de volta falando os últimos acontecimentos, dizendo quem foi eliminado, quem não foi, quem tá mais perto da grande final do que nunca. E a gente se despede de vocês, agradecendo a todo mundo que assistiu, a todo mundo que acompanha o nosso Mais Contigo e divulgando contigo. Gente, acompanha lá a gente na Contigo. Sempre tem coisas bem legais, bastidores de TV,
novelas. Então você que gosta de uma boa informação e tá por dentro de tudo do mundo dos famosos, acompanha a gente na Contigo e mais novela. Vale Tudo tá bombando, você tá gostando? eu tô adorando. E me surpreendi, tá? É isso, a gente ainda vai gravar vídeo de novela pra vocês. Vale Tudo tá bombando, todas as novelas, bastidores de TV e, claro, a melhor cobertura de reality show, Mais Novela, @maisnovela. Fiquem sempre ligados. Fê, obrigado. Eu que agradeço, Fê. Muito obrigado, pessoal. E obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo Mais Contigo BBB. Tchau, Tchau, gente. gente.